Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre a dinâmica natural da região norte. O conteúdo vocês devem acompanhar no livro de vocês, das páginas 100 a 103. Primeiro, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o domínio morfoclimático amazônico, que é o domínio predominante na região norte, mas voltado especificamente, primeiro, à questão do relevo. Mas, para vocês lembrarem, né, vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, relembrando o domínio morfoclimático amazônico, que é onde predomina justamente o relevo de baixas altitudes, como planícies, depressões e planaltos. Toda a região norte, de maneira geral, ela apresenta um relevo mais rebaixado, né? Certo? E de acordo com a classificação do geógrafo Jurandir Ross, a forma de relevo predominante na região norte são as depressões. Daí a explicação de ser um relevo mais baixo. Depressões têm uma altitude menor que as próprias planícies, certo? E aí destaque para a região de depressão chamada Norte Amazônica, a região de depressão Sul Amazônica, a depressão amazônica ocidental e a depressão do Tocantins, certo? São as depressões dessa região norte. Os planaltos da região funcionam como divisores de água, ou seja, separam uma bacia hidrográfica de outra, são também de altitudes um pouco rebaixadas. Apesar de serem planaltos, as altitudes planaltos não são tão elevadas. São os baixos planaltos, certo? Destacando-se os planaltos residuais do norte amazônico, onde fica localizado o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do nosso país. Aí você deve estar se perguntando, o professor mesmo disse que essa altitude na região norte é a mais baixa? De maneira geral, certo? Mas a elevação mais alta do nosso país fica na região norte também. Meio que uma contradição, mas não é, certo? Na região onde se predomina o relevo mais baixo, é onde fica o ponto mais alto do nosso país. E também temos o relevo de planície, que acompanha as margens do rio Amazonas e é onde também se encontra a maior parte da população, certo? Destaque aqui, pessoal, uma curiosidade é que a região amazônica, a planície amazônica, é a mais extensa da região norte. Daí a explicação de ser a área de maior ocupação humana. Áreas de planície são bem mais fáceis de ocupar. Então, temos aí os três tipos principais de relevo da região norte. As depressões, é o predominante. Temos os planaltos de baixa altitude, mesmo tendo o Pico da Neblina. E temos a planície amazônica, certo? Além de outras. E aqui nós temos o mapa, pessoal, do Jurandir Ross. E nesse mapa a gente vê os tipos de relevo segundo a classificação deles. Ele dividiu justamente todo o relevo em três tipos: planaltos, depressões e planícies. E aqui a gente vê onde se adequa cada um. Você vê que as depressões estão em amarelo e a região norte quase toda está pintada de amarelo, ou seja, baixa altitude. Temos as planícies, que acompanham o rio Amazonas, como eu disse, certo? E é a região mais ocupada. E temos os planaltos, essas regiões mais escuras. E como eu falei para vocês, mesmo sendo áreas um pouco mais elevadas, os planaltos da região norte não têm uma altitude muito grande, com exceção aí da parte do Pico da Neblina. E aqui nós temos a imagem, como é que é o relevo de depressão na realidade. A área de depressão, no caso aqui é a depressão relativa, é uma área rebaixada, mais baixa, do que o relevo que está em volta. Você vê que tem várias áreas mais elevadas
no entorno e tem essa área mais baixa. Essa área aqui é que a gente denomina como depressão, certo? E temos a imagem 2, que é o Pico da Neblina, localizado em uma área de Planalto, mais precisamente na Serra do Imeri, norte do estado do Amazonas. Aí lá nessa parte, nessa região, temos aí o ponto mais alto do nosso país. Em relação à hidrografia, a região amazônica possui vasta rede hidrográfica, também se destaca aí, sendo que lá, de acordo com alguns órgãos, a área que tem 13% de toda a água doce disponível no planeta, isso de acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, certo? E, além de ter essa grande quantidade de água, em relação ao mundo, ela também tem a maior parte da água, digamos assim, dos recursos hídricos do nosso país, 68%. Certo? A região norte também se destaca por ter a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, certo? Além de possuir outras bacias, que é a do Tocantins-Araguaia e do Atlântico Nordeste Ocidental, de menor tamanho, mas também tem sua importância. O rio mais importante, como vocês devem imaginar, é o rio Amazonas, certo? Nascendo até fora do nosso país, nascendo no Peru, e funciona não só como fonte de água, mas também como via de transporte. Os rios na região norte, pessoal, eles são, digamos, comparados às estradas. É por onde as pessoas conseguem circular, certo? Não que lá não tem estradas, mas a principal via de transporte para se deslocar de áreas mais longínquas seriam os rios, certo? Isso por conta da presença da floresta, que é mais densa naquela região. A rede hidrográfica da região, além de tudo que vocês já viram, também se destaca no potencial para a geração de energia. O rio Amazonas, pelo grande volume de água, certo? E outras regiões por apresentar quedas de água que também favorecem a geração, certo? O desnível de relevo produz uma correnteza, isso pode ser aproveitado como fonte geradora de energia, e o próprio volume de água também pode ser aproveitado como gerador de energia. No caso do rio Amazonas, fica na região de planície, daí não tem um desnível, ele consegue gerar energia apenas pelo grande volume de água. Já os outros, mesmo menores, conseguem gerar eletricidade usando-se aí os desníveis de relevo, e gera correnteza, tá certo? E aqui nós temos o mapa das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica amazônica, representada em verde, você vê que ela é enorme, ocupa a região quase toda. Aí nós temos a do Tocantins-Araguaia, um pouco menor aqui. E temos a do Atlântico Nordeste Ocidental, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas fica nessa região aqui, tá certo? Como se não bastassem os rios, ainda temos os aquíferos. A região amazônica possui o maior volume de água subterrânea do mundo, certo? Com destaque para o aquífero Alter do Chão. É o nome desse aquífero, dessa região pontilhada aqui, certo? E a água subterrânea naquela região é utilizada principalmente para o consumo humano. E aí, pessoal, só para vocês terem ideia, nós brasileiros somos abençoados com essa imensa quantidade de água que tem no nosso país e mesmo assim a gente não consegue, aliás, não aproveita, não valoriza como deveria, né? Vive desperdiçando. Fica a dica. Grato pela atenção de vocês, a nossa aula se encerra por aqui e até a próxima.